A função do cara é cuidar da arma de fogo e substituir a bala normal pela bala. Porque é um revólver, eu não sabia, era um revólver de verdade que eles usam. Era de verdade, era um revolvão violento, né? Então, explodiu a coitada da menina lá. Tá louco. E parece aquela história do Brandon Lee, né? Filho do Bruce Lee, né? História mal contada pra caramba. Aquela cena em cima da mesa que todo mundo tá tirando. E uma daquelas balas era de verdade, né? Aí depois botaram um rosto assim por cima de um ator, né? Você lembra que... Pra terminar o filme. Pra conseguir terminar o filme, né? A história... E o pai já tinha morrido. Estão perguntando se Stephen Baldwin. Talvez seja o Stephen Baldwin, cara. Ele deu uma entrevista no PBD Podcast, que é o Patrick Bet-David, e ele falou, ele montou um raciocínio muito interessante sobre Hollywood. Ele falou o seguinte, cara, Robert De Niro tá construindo um galpão de estúdios novos em que estão sendo investidos $1 bilhão. Ele falou, cara, quantos filmes ele vai ter que fazer para recuperar esse investimento? Aí ele disse, filmes de animação são os filmes mais rentáveis. Mas são... Que dá mais lucro, você tá falando. Que dá mais lucro, mas proporcionalmente é uma quantidade menor comparado com os filmes tradicionais. Então ele levanta uma reflexão que é a seguinte. Os caras não estão buscando dinheiro, lucro, senão estariam fazendo animação. Por que eles estão gastando tantos bilhões para criar esses estúdios novos e fazer esses filmes tradicionais? Eles têm um outro interesse. Que outro interesse é esse do negócio ser subsidiado, não precisar dar lucro e o pessoal botar dinheiro? É a propaganda, é o controle comportamental, é a estratégia de operação psicológica, é a engenharia social. Então, Hollywood, quando começa a falar de alienígena, eu acho que paulatinamente eles estão preparando essa ideia de que em algum momento a gente vai ser invadido por alienígenas e teremos que escolher um líder único global para livrar a humanidade. Essa ideia, ela é uma ideia que parecia coisa de Independence Day, né? Mas... Quando você se lembra que Ronald Reagan falou isso na Assembleia Geral da ONU em 1989, que ele falou, se a gente tivesse... lembrando que contexto de Guerra Fria ainda, né? Rússia e Estados Unidos brigando ali pela hegemonia global. Ele falou, se nós tivéssemos uma invasão alienígena, acabaria a Guerra Fria, porque a União Soviética e Estados Unidos teriam que se unir para lutar com esse invasor de fora. Aí você fala, cara... Ok, o presidente da República falar isso na Assembleia Geral da ONU, estranho. Aí depois você tem, durante a crise de 2008, o Paul Krugman, que é um vencedor do Nobel, professor de Princeton, que é um keynesiano, né? E ser keynesiano vai ajudar a entender, porque o Keynes é aquele cara que, teoricamente, salvou os Estados Unidos ou resolveu a crise de 29, né? Qual que era a ideia? A gente vai... o governo vai investir em projetos de infraestrutura e tal, isso vai gerar mais emprego é renda é consumo é venda, contratação. Então resolver a crise, o governo investindo em projetos ali. A infraestrutura ajuda a escoar os produtos. Então, como o Paul Krugman é um keynesiano, ele deu várias entrevistas, saiu aqui no Brasil em vários veículos, inclusive na revista Exame. Ele falou o seguinte, depois da crise de 2008, ele falou, cara, a melhor maneira da gente resolver essa crise é se tivesse uma invasão alienígena. Aí você fala, pô, não é possível, né? Não, ele falou sério pra caramba, muito sério. Ele disse até o episódio do Twilight Zone, ou lá do Amazing Stories, que ele se inspirou, que é um episódio de 1953. Acho que nem Twilight Zone, acho que nem existia. Ele cita o episódio, que eu não vou me lembrar de cabeça, tá no meu livro, A Beira do Abismo, lá, tudo certinho. Sei. Ele falou, cara, se a gente tivesse uma invasão alienígena, os Estados Unidos teriam que investir em defesa. Investindo em armas de defesa, iria gerar contratação, renda, consumo, ia resolver. E aí ele conclui dizendo que, mesmo que no final a gente visse que foi tudo mal entendido, que não era uma invasão alienígena, a gente entendeu errado, não tem problema porque teria resolvido a crise. Aí eu já olhei e falei, cara, um presidente americano diante da Assembleia Geral da ONU fala isso, no final dos anos 80. Depois, em 2009, 2010, eu acho que foi essa entrevista, um vencedor do Nobel, o economista Paul Krugman, fala a mesma coisa. Depois o Bill Clinton foi no Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel falou, quando você virou presidente, você pediu arquivo alienígena? Ele falou, pedi, mas não veio nada. Aí ele, que pena. Ele falou, não, mas eu gostaria de dizer que, para mim, seria até interessante se houvesse alienígena, porque ia acabar com os conflitos globais que a gente teria que se unir. Eu falei, cara, 3 figuras de altíssimo escalão falando a mesma coisa, Hollywood junto, eu falei, cara, isso é um caso... Watchmen, perfeito, né? Claro que ali é mais o Dr. Manhattan do que um alienígena, mas a lógica é a mesma. Não, né? É alienígena. Tem alienígena? Tem, mas
É o Dr. Manhattan, mas no ele... quadrinho. É no quadrinho. Sim. Ele traz uma figura alienígena e coloca... Entendi. Na verdade, não, tô pautando Manhattan, pelo filme. O Ozymandias. Então, pelo filme... É o diferente. É diferente, é. No quadrinho, o Ozymandias joga um ser alienígena no centro de Nova York que causa, sei lá, milhares e milhares de mortes. Aí a gente já vai para outro departamento, que é Alan Moore manja do Paranauê pra caramba, né? Alan Moore a gente sabe que é um mago cerimonial. Total. Auto-intitulado, né? Telêmico, né? Que segue Crowley e tal. Segue um demoninho aí que não pode falar o nome, Segue, né? E uma serpente também, além desse aí, né? Do pau que é alguma coisa. PA, com PA. Esse cara manja muito, né? Já que a gente entrou nesse aspecto, né? Tem muita coisa de operação psicológica e engenharia social dentro de... Por que os ETs legais ficam lá fora e sobra pra gente o ET Bilu? Bilu, né? O Bilu, pelo menos... conhecimento. Pelo menos a mensagem dele é boa, né? Paz e amor, mas né? Desculpa você falar. Nossa, ET, mas se ele fosse do Rio de Janeiro, já seria outro tipo de mensagem. Perder o Playboy. Perdeu o Playboy. O Alan Moore tem muita questão, assim, de pra você aprender sobre estratégia de persuasão, né? Veja o V de Vingança, cara. Por quê? O V de Vingança, eles não fazem um ataque falso de uma arma biológica lá pra gerar o argumento que o mundo tá sendo atacado e tal. Puta, eu não lembro. Tem umas explosões, é isso? Tem a explosão, exatamente, a explosão. Essa explosão foi totalmente proposital pra gerar um caos na sociedade e justificar um endurecimento do regime, né? Pois é. Tipo o que tentaram fazer no Rio Centro aqui no Brasil também, não deu certo. É a mesma lógica, né? Um terrorismo feito internamente. Como se fosse um false flag, né? Uma bandeira falsa. Então, que tem teorias da conspiração que falam que 11 de setembro também foi isso, né? Cara... Eu não acredito, mas existem umas linhas aí bem... Existem bastantes argumentos, né? Que se você pegar o material do Ted Gunderson, as crônicas de Ted Gunderson foi um cara que ele só podia entrar com 18 anos no FBI. Ele entrou acho que com 17, porque ele tirou uma nota tão alta nas provas que os caras aceitaram a entrada dele. E aí ele foi trabalhar na área de contra-terrorismo. E esse cara, ele chegou a um posto que ele chegou a ser cogitado para diretor-geral do FBI. Ele não chegou a ser o diretor-geral, mas ele andava muito com Edgar Hoover, né, que é o criador do FBI, e Edgar Hoover que também fazia um monte de maluquice, né? Incriminava os oponentes, né? Botava falso flagrante nos caras. A história é muito louca. Até que fizeram vários filmes e inventaram era sério, tentaram descredibilizar o cara dizendo que ele tinha relacionamento com homem e tal, achando que isso ia comprometer a imagem dele. Tem até o filme com o Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio faz o papel do Edgar Hoover. Acho que o nome do filme é Hoover, se eu não estou enganado. Não, acho que não. Não é Hoover, não? Agora eu esqueci. Então, assim, esse Ted Gunderson, ele era amigo do Hoover e ele chegou a ser o chefe do FBI em toda a costa oeste. Então, ele tinha mais de 1.000 agentes embaixo da supervisão dele. Esse cara se aposenta e ele abre um escritório de detetive particular. E o primeiro caso que ele pega já é o caso mais complicado da justiça americana, que não é o do O.J. Simpson, não. É o caso do Philip McDonald. Philip McDonald era um cara boina verde do exército, né? Que é tropa de elite, era um médico. E que ele morava numa casa dentro do quartel. Esqueci o nome do quartel agora, não sei se é Fort Bragg ou Fort Meade. E ele liga pra polícia do exército lá e fala, fomos atacados, né? Atacaram minha família. Quando os caras... Não achei ainda. O quê? Ele tá procurando o nome do filme. Do filme do Leonardo. É só botar Leonardo DiCaprio e J. Edgar Hoover. É. Aí o que acontece? Ele liga pra polícia e ele fala, cara, fui atacado, invadiram minha casa, mataram minha esposa, minhas filhas, fui esfaqueado e tal. E aí, quando eles chegam lá, tá essa cena, ele fala, entraram três caras e uma mulher. Eles deram facada nas minhas filhas. Caramba! Deram paulada em todo mundo e ele tomou uma facada nas costas. Acho que acharam que ele tinha morrido. Aí, beleza. Aí, ok, né? Não acharam quem era o cara. Só que aí, o que acontece? Esse Philip McDonald, ele começa a falar muito, veio pra mídia e tal. Temos que achar. Começaram a rever o caso depois de uns 2 anos, eu acho. E começaram a achar que ele tinha forjado isso tudo. Que ele teve um acesso de raiva, matou a família e deu uma facada em si mesmo e disse que foram os outros. E esse cara pegou prisão perpétua. Eu acho que ele morreu ano passado. Mas isso foi em 1974. Ele estava preso até esses dias. Estava com câncer de pele, alguma coisa assim. Mas aí o que aconteceu?
esse cara tinha um amigo pessoal, que era um advogado, que ele ouviu do Ted Gunderson. Cara, eu sou inocente. E aí o advogado procurou o Ted Gunderson e falou... Olha lá, ó. Olha lá o filme. J. Edgar. J. Edgar, o filme. Então, eu falei o único nome que não tá, né? Que é J. Edgar Hoover. Eu falei, Hoover é J. Edgar. Pô, brincadeira. Mas então, pra quem quiser assistir o filme, assim... É claro que a galera de Hollywood odeia o J. Edgar Hoover. Por quê? Porque é na época do macartismo. McCarthy, que todo mundo era comunista. Ele meio que inventou isso junto com o senador McCarthy, que deu origem ao nome McCarthy. Então ele perseguia todo mundo, que ele não gostava, né? Ele chegava, o James Dean eu acho que é comunista, vamos prender. Então a galera tem uma raiva dele, né? Então é lógico que esse filme vai ser altamente enviesado para depreciar a imagem do J. Edgar Hoover. Que eu acho que fez um monte de coisa para além do devido processo legal norte-americano e enquadrava os inimigos dele lá e... atormentava os caras atropelando a lei, né? Então, realmente, eu acho que ele fez algumas coisas. Mas, apesar disso, né? Saber que tem um viés contrário ali. Total. Não é um filme, meu Deus, que filme legal, vamos dar 60 Oscars, assim. Mas, se você quiser conhecer uma versão da história do J. Edgar Hoover, vale a pena. Aí, o advogado do Philip McDonald procurou o Ted Gunderson e falou, pô, você criou um escritório de investigação, né? Eu tenho um caso pra você. Você é o único cara que vai poder desvendar esse caso por causa da tua patente. Você é um cara, poxa, ex-diretor setorial do FBI, você é do contra-terrorismo. Você vai conseguir me ajudar a provar que o McDonald é inocente. Aí ele viu o caso, que o cara estava sendo acusado de ter matado a esposa e as 2 filhas. E ele falou, olha, se eu descobrir que ele fez isso, eu pulo fora, que eu não vou defender bandido, não. O Ted Gunderson, você procura na internet, você tem várias entrevistas dele sobre esse caso. E tem as crônicas também, que são textos que ele deixou sobre isso. Logo no início, ele chegou nessa mulher que estava na casa. O nome dela é Helena Stockley. E eu não sei de que forma ele convenceu essa menina a confessar que ela foi uma das assassinas. E ele pegou essa menina com todas as provas ali, fio de cabelo dela, pedaço de unha, né? Porque... As filhas e a esposa, enquanto estava sendo assassinada, elas arranharam os caras, então tinha pedaço da pele embaixo da unha. Sim. Ele provou isso tudo, ele levou pra justiça, a justiça não aceitou as provas. Que doideira. E aí, nesse momento, ele concluiu que o buraco é mais embaixo. Por quê? Qual foi a situação que iniciou isso tudo? Aí tem tudo a ver com o filme O Gangster, né? Em inglês American Gangster, que é com Denzel Washington e o Russell Crowe. Que é esse filme é legal pra caramba, interessante. Baseado em fatos reais, que é a história do Frank Lucas. Frank Lucas era um cara lá do Harlem, se eu não tô enganado, que ele chegou e falou assim, poxa, acho que eu vou fazer uma concorrência aí com os traficantes de droga, né? Qual que é a ideia dele de fazer a concorrência? O primo do Frank Lucas tava no Vietnã. E aí ele pensou, cara, muita